Boa noite, mães coragem. Estou aqui de volta para a nossa semana maravilhosa, né? Semana das Mães Atípicas. Ó, ganhei essa camisa diretamente de Porto Velho. As Mães Coragem me deu. Ó, que camisa bonita, hein? Muito obrigado, Flaviana, e Monique, Lívia e todas as Mães Coragens, ó. Legal, né? Símbolo bonito. Vou fazer a semana toda a live com minha camisa nova, ó. Minha camiseta bonita das Mães Coragens. E já tem gente entrando aí. Sejam bem-vindas. Daqui a pouquinho a gente começa a conversa da Semana da Mãe Atípica, tá certo? Que vai até o dia 24 com vários especialistas, mães. Olha só, as mães que estão entrando aqui, as mães, os primos, os pais, todo mundo que está entrando aí, coloca o teu nome e fala de onde você é. E outra coisa, se você quiser vir aqui para a gente saber quem é você, manda um oi para mim que eu te chamo aqui online para a gente bater um papinho, falar um pouco da tua história. Várias mães fizeram isso, tá certo? Tem alguma mãe aí de Porto Velho que quer vir aqui conversar comigo? Manda um oi aí pra mim. Vamos lá? Boa noite, Bruna. Seja bem-vinda. Gente, manda um oi pra mim e eu quero ver vocês por aqui, tá certo? Pra gente bater um papo rapidinho. Quem é que quer se habilitar? Boa noite, sou de Porto Velho. Conceição. Conceição, quer vir aqui conversar comigo online rapidinho? Quer, Conceição? Posso chamar você? Posso? Dona Josefa, minha mãe, um beijo. Porto Velho. Conceição, manda um oi aí para eu te chamar para a gente conversar aqui, bater um papo. Enquanto os convidados não entram. Hoje, gente, a gente vai ter uma programação muito bacana. Aliás, ontem a gente tem uma programação muito bacana, né? Ontem a gente conversou com a Janaína Sampaio, gente. Que conversa muito boa. Falou sobre aspectos psicossociais na maternidade atípica. Foi muito bom. A gente já está no terceiro dia, tá? E hoje a gente vai falar sobre a importância das redes de apoio, tá? Com a fonoaudióloga Sandra Ramos, tá certo? Também a gente vai conversar com a mãe atípica Sônia América, que vai falar um pouquinho da história dela. A Sônia já está aqui online, daqui a pouquinho eu chamo ela. Ô, Conceição, vem aqui conversar comigo, rapaz, rapidinho. Vou fazer o seguinte, enquanto vocês criam coragem, boa noite, Luana, boa noite. Sou mãe de Isaac, autista de 3 anos, somos de Porto Velho. Luana, quer vir aqui conversar comigo, falar um pouquinho da tua história, rapidinho, pra gente começar a semana? Quer? Só responder aí, se mandar, tá certo? Enquanto vocês decidem, ó, se arruma aí, procura um lugarzinho bacana pra ligar o celular, se preocupa não, gente, vem conversar comigo. Vou chamar a Sônia América pra conversar comigo, tá? Sônia, eu tô mandando a solicitação aqui. Live comigo. Daqui a pouquinho a gente chama a Flaviana, que acabou de entrar, para falar, né, da Semana da Mãe Atípica, das boas-vindas. Vou chamar a Flaviana logo. Sônia, daqui a pouquinho eu chamo você, tá? Deixa eu chamar a Flaviana aqui. Vamos lá, ver se encontra a Flaviana. Flaviana, manda um oi para mim. Oi, isso. Vamos trazer a Flaviana. Boa noite, Flaviana. Obrigado pela camisa, hein? Ó, ficou top. Gostou? Gostei muito. Fui lá É a nossa marca. Vou passar a semana com ela aqui, ó. Tá? E aí, tá bom? Olha, a semana tá bombando, né? Que eu tô vendo, várias pessoas adicionando, um monte de mãe do Brasil todo assistindo. Parabéns, né? Um monte de mãe procurando, a Imoni me procurando, querendo saber como que faz, como que participa, como que as Mães Coragem vão para a cidade delas, o estado delas. Isso é bom. É sinal que as mães estão acordando, né? Para dizer, eu existo, não somos invisíveis. E a gente tem tanto parceiro legal, né? Ontem a gente teve a Janaína, antes de ontem, né? A gente também conversou com a psicóloga Mariana Bonais. Que conversas maravilhosas, não é isso? As duas são maravilhosas, né? A conversa flui, vai rápido, né? 1 hora é pouco. Uma hora é pouco. Hoje a gente vai passar com a Sandra, que é lá de Recife, né? Tua conterrânea. A Sandra, ela é lá do Novo Rumo, né? Da geneticista da Maria Clara, desde que a Clara nasceu. A doutora Paula, né? Abraço, doutora Paula.
Famosa doutora Um Paula. amor, uma médica muito humana. A gente tem a mania de chamar ela, né, que ela era a mãe de todas as mães. Porque ela não deixava a peteca cair, não deixava que a gente ficasse triste. Ela sempre dava uma esperança, uma luz no fim do túnel. Ah, que bacana. É de pessoas assim que a gente precisa, né? Estar perto, coisas boas, pessoas que sejam positivas. Gente, sempre estejam perto de pessoas positivas e assim as coisas vão dar certo, tá certo? Não é isso, Flaviana? É isso aí. Flaviana, parabéns pela semana, viu? Eu vou já chamar a nossa convidada aqui, a Sônia América, que vai falar um pouquinho da história dela. E manda um beijo aí para todo mundo que está entrando. Olha, eu não vi a Edilza esses dias, eu não vi a Rai, eu não vi um monte de gente. Esse pessoal está me devendo aí A visita. Sirlene, a A Rez, Sirlene, a Regis, tem um um monte de monte de gente mãe está aí. escondida. A Marlúcia, as mães que ficam na linha de frente estão tudo escondidas. Chama elas, Fabiana. Pois é, mas Manda elas elas têm pro medo de vir canal conversar hoje comigo, olha. participar. A mãe, olha, deixa eu te falar. A mãe que vem conversar comigo hoje vai ter uma surpresa, tá? Eu vou conversar Coisa primeiro com, boa. eu vou conversar primeiro com a Tá, Sônia, depois eu vou chamar a mãe aqui e vai ter uma surpresa para a mãe que topar vir conversar comigo, tá certo, Flaviana? Tchau, vou tá conversar com bom. você. Boa noite. Boa Tchau. noite, querida. Um abraço. Deixa eu encontrar a Sônia agora aqui. Sônia está aqui. Eu vou adicionar a Sônia ao bate-papo. Sônia, aceita aí a nossa conversa e vem falar com a gente um pouco da tua vida, um pouco da tua experiência como mãe atípica. Seja bem-vinda, minha querida. Tudo bem? Gente, obrigada, tudo bem, graças a Deus. Tá bom. E aí, Sônia, fala um pouco pra gente como foi, depois que você se descobriu como mãe atípica, como é que ficou tua cabeça, como é que foi? É, na verdade, acho que quando a gente descobre, a, entra aquele certo tipo de pânico, até mesmo que a doença do meu filho foi descoberta, ele já era grandinho, né? Então, não foi do começo, desde a barriga, teve tudo processo normal, e eu que comecei a perceber que tinha algo errado, e comecei a procurar, até então, como não tinha na época em Rondônia não tinha uma ressonância boa, não conseguia achar o que que era. E eu tive que partir para São Paulo. A um médico ele pediu que eu fosse para lá para fazer a ressonância 3D. Então, quando eu soube, eu já desconfiava, mas eu soube ele já tinha 3 aninhos. A princípio eu desconfiei porque ele caía muito. E ele teve um regresso e depois retornou de novo. Então, eu descobri lá em suspeita, fiquei com 2 anos com suspeita, mas eu sou aquela mãe que eu não aceitava a suspeita. Mas, assim mesmo, pela suspeita, foi um baque, porque eu descobri que meu filho não nasceu para ter vida. E, a princípio, você fica assim: o que que eu vou fazer? O sonho de toda mulher é ter um filho e, de repente, você sabe que você vai ter um filho e não vai ser para sempre com você. Então, eu fiquei mais ou menos um mês engolindo essa situação. O que eu mais fiz foi ler, estudar sobre o que era, que até então, no Brasil, ainda não tinha nem conhecimento dessa doença. Era originária dos Estados Unidos, era lá, e foi aparecer no ano que ele nasceu no Brasil. E foi uma coisa assim muito difícil. Você saber que seu filho tem todos os andamentos e depois ele iria parar tudo. Eu fiquei mais ou menos um mês pensando e no meu pensamento eu falei assim, eu não vou fazer nada. Já que ele não vou ter ele comigo, o que eu vou fazer? Para que eu vou passar por isso, por isso? Depois você respira e você fala assim, não, enquanto ele estiver comigo, eu vou dar alegria, eu vou dar qualidade de vida, porque é o que eu tenho que fazer. E foi o que eu comecei quando eu voltei de São Paulo, foi o que eu corri e lutei para fazer a qualidade de vida dele. Ô, Sônia, e nesse sentido, nessa luta toda que a maioria das mães, todas as mães atípicas têm, as redes de apoio são muito importantes, né? Fala pra gente o porquê. Quando eu descobri a doença do meu filho,
eu fui logo querer saber qual criança que tinha. No Brasil, na época dele, que só tinha suspeita, pela ressonância deu a suspeita, não tinha nenhum caso. Eu descobri pelos Estados Unidos, descobri tudo o que podia acontecer, mas não tinha nenhum caso de criança que nascesse já com a doença. Então eu tive assim que descobrir o porquê. Aí foi onde eu pedi para estudar a árvore genealógica dele. O que eu fiz? Comecei a buscar em site qual o exame que iria dar certeza da doença dele. Porque é muito difícil você ficar com suspeita. E eu fui aquela mãe assim, eu quero saber tudo. Porque eu decidi viver antes de acontecer. Eu saberia que meu filho iria parar de andar, depois ele iria voltar a engatear, ele ia parar de engatear, ele ia parar de falar. Então, eu decidi viver tudo antes, no momento eu tivesse forças para lutar com ele. E não deixar ele perceber que isso ia ser muito difícil. Como para as redes sociais, é muito importante porque a gente procura as informações de como proceder, como você fazer. E eu vou falar uma coisa para vocês. Você tem que saber, a mãe tem que saber mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer médico, mais do que qualquer coisa você tem que saber o que seu filho tem, que você vai passar e que seu filho vai passar. Então, foi aonde eu procurei descobrir um exame e procurei quem já tinha feito, como que faria. Aí, eu estava indo já 2 anos em São Paulo, eles não faziam esse exame, porque lá era tudo pelo SUS, que era acompanhado pelo PD, que eu saía daqui. E aí, quando chegou 2 anos, eu fiquei, me irritei. Não vou vir mais. Não vou vir porque vocês não diagnósticam. O que eu estou fazendo aqui? Você acha que é fácil? Você sabe onde que eu moro em Rondônia. Sabe aquele negócio que a mãe de uma criança especial, gente, tem uns surtos terríveis. Você só descobre o que você é ou você passa a ser quando você tem uma criança desse tipo. A força que você tem nas palavras e nas suas atitudes. Então, os médicos ficaram pasmo quando eu falei, porque eu falei que eu não queria simplesmente para eles acompanhar a evolução da doença. Eu queria resolução. E eu queria saber se era verdade. E aí um residente chegou para mim em particular e falou bem assim: você vai ter que fazer esse exame, senão você não consegue. Mas por aqui você não vai conseguir. Porque aqui vai ser pouco difícil eu conseguir. O exame é caro, a gente não pode pedir para você. Mas eu, conhecendo você, eu sei que você vai conseguir. E eu cheguei e voltei para de Paraná. Quando eu voltei, eu comecei a pesquisar como fazer. Quando eu descobri a doença dele, eu já fiz logo o plano de saúde, né? Procuramos fazer o melhor, que abrangia tudo, assim. Procuramos eu e minha família. Tem um irmão que ele sempre me apoiou muito, ele sempre esteve junto comigo em todos os aspectos, psicológico, financeiro, ele esteve comigo. Infelizmente, a maioria das mães atípicas, elas vivem sozinhas porque os pais abandonam. É uma triste realidade que nós temos. Então, eu criei meu filho sozinho. Desde 1 ano, quando eu descobri assim, da doença dele, que fui atrás, deu os primeiros indícios. Então, eu cuidei dele sozinho. E eu decidi cuidar sozinho. Não quis relacionamento, quis ficar com ele. Porque eu comecei a ver casos que tinha de padastro que judiava, babá que judiava. Então, tudo isso fiquei assim, meio com medo, pânico, porque a mãe fica assim, desse jeito, com medo do outro judiar e tudo, porque é uma criança indefesa. Eu não digo que você não deva corrigir, porque a educação você pode dar para o seu filho. Ele é especial, mas ele é muito inteligente. Muitas vezes ele ultrapassa a inteligência da gente, porque eles se apoiam na doença. Então, a rede social, eles me ajudaram a como conseguir esses exames, comecei a pesquisar quem fez. Então, quando eu cheguei de Paraná, eu fui ao médico dele, o médico dele falou assim, eu não posso pedir, porque esse exame tem que fazer por um geneticista, que seria a sequência da Exoma, né? E eu fui parar em Curitiba.
Cheguei lá, o médico não queria passar, porque o exame também não era feito pela Unimed. E aí é onde a gente tem que usar um pouco a ignorância. Eu falo assim, que às vezes você tem que usar. E eu falei assim para ele, eu não vim de Paraná para você não me dar esse pedido. Eu quero esse pedido. Não, mas a gente pode fazer isso. Você pode fazer o que você quiser. Mas eu não vou sem esse pedido. Porque eu quero esse pedido. E assim, Deus guia muito a gente nas nossas decisões, porque você tem que saber o que você quer e aonde você quer chegar. Porque os médicos ou algumas pessoas, elas vão querer falar que você não está agindo certo, que você não está fazendo isso, que você não está fazendo. Mas são tudo falar, gente. Mas o que você vive é você. Então, eu sempre fui aquela pessoa assim, eu decidi isso, custava o que custasse. A família, quem estivesse no redor, eu tive boas médicas que acompanhou ele, que decidiu acompanhar ele. Eu tive 2 médicos até o fim dele. Infelizmente, eu perdi meu filho em dezembro, nessa doença. Mas eles me acompanharam até o fim e eles me deram suporte em tudo. Bacana. Aprendi com isso que não vale o seu diploma, e sim vale a sua humanidade. Você ser humano e você sentir a dor. Porque meu filho era um caso irreversível. Só se Deus quisesse. A gente tem que aprender a confiar em Deus, mas a gente também tem que ir atrás. Deus deixou os médicos para isso. Nessa hora que você tem que ter apoio. As redes sociais me ajudou muito no momento de hospitais a conversar com as pessoas, a sorrir, a brincar. Não foi só o aspecto da doença dele. Me ajudou em todo o aspecto, entendeu? De tirar aquele momento tenso, enquanto ele estava dormindo, falar com uma pessoa, falar com outra. E além da doença, de você conseguir descobrir o que você poderia fazer pelo seu filho a mais, que muitas vezes o médico não conseguia saber e você tinha que saber à frente dele. Além disso, as pessoas, os amigos. E nessa hora que você tem bons amigos que conversam, que sorri. Eu falei assim que eu decidi ser feliz e eu queria passar a felicidade para o meu filho. Eu nunca me permiti chorar perto dele, porque eu sabia que se eu chorasse ele ia ficar triste. Mas quando eu saí de perto, o mundo desabava. Mas perto dele, tanto que ele, no último momento dele, ele estava sorrindo. E eu fico feliz por conseguir passar para ele que, embora a doença dele fosse difícil, mas que sorrir seria a melhor situação da vida. E eu consegui fazer isso com ele. Ô, Sônia, ser mãe atípica é uma mescla de felicidade, medo, insegurança, insistência, é tanta coisa, né? E às vezes tem algumas mães que pensam até em desistir. O que você tem a dizer a essas mães? E às vezes tem um momento de fraqueza e, eu não quero mais continuar porque eu estou cansada, porque... Fala para elas por que que vale a pena continuar. É, quando Deus escolhe você a ser mãe de uma criança dessa, não foi à toa que ele escolheu. Ele sabe a tua capacidade. Mas muitas vezes nós somos negligentes com a nossa capacidade. Desistir não é o processo. Entrar em depressão, muito pior. Porque você tem uma criança e ela espelha tudo em você. Como eu falei, eu tive 1 mês só que eu fui assim. E depois eu passei a ser aquela mãe super forte, super coragem, super isso. E eu lutava, morei com ele sozinho. E quando ele passava mal, era eu que ia para o hospital, eu que estava, trabalhava. Ele ficava no hospital, eu tinha babá, eu ia para a escola, porque eu entendi que você tem que viver a doença do seu filho, mas você também tem que fazer outras coisas, porque senão você vai pirar. Então você não pode parar. A vida não foi feita para parar. É difícil. Eu conto para vocês que quando eu estava para a escola, meu coração ficava acelerado, do que poderia acontecer. Celular, então, você olhava o tempo todo de saber de uma ligação. Só que era o seguinte, eu nunca deixei que ninguém, nem enfermeiro, nem médico, pegasse uma venosa nele se eu não estivesse por perto. Porque era eu que passava para ele. Vai doer, mas o melhor é fazer isso. Eu mostrava para ele.
O que eu tenho para dizer para essas mães, que a gente tem que ter Deus no coração, primeiro de tudo. Saber quais são seus amigos, até mesmo parentes, gente. Porque os parentes, às vezes, eles tendem a querer, um ato seu, te colocar para baixo. Porque não é fácil você ter um filho especial, ter ele que você tem que corrigir, porque ele tem que ser educado. Então, não é porque ele é especial que você não vai educar. Então, às vezes, você tem que ser rígido, porque a criança, ele se apoia na doença e muitas vezes quer tomar conta de você, do médico, de todos. E quer, eu já vi numa situação, em São Paulo mesmo, uma vez que eu estava com 11 médicos ao redor, e que meu filho começou a dizer que estava passando mal. Ele não estava passando mal. E eu conhecia ele. E eu pedi licença para o médico e simplesmente usei minha autoridade de mãe. Eu falei assim, o que é que você está fazendo? Não, que coisa feia é essa? Então tá, então tô saindo lá para fora, vou deixar você aqui com a enfermeira e vou conversar com os tios lá fora. Ou você se comporta e a mãe vai conversar perto de você. Gente, ele respirou e sorriu, os médicos ficaram todos assim de boca aberta. Gente, você saber aonde que seu filho pode chegar. Eu sabia da capacidade dele. E ele queria chamar a atenção. Mas a minha, ele já sabia que ele não chamava. E eu dei muito amor e muito carinho, mas eu sabia dessa possibilidade dele. Então foi aonde os médicos perceberam que ele tinha essa capacidade. E a princípio eles me acharam louca, né? Imagina, você tá dentro de São Paulo, onde ninguém te conhece, eles queriam até chamar o conselho tutelar para mim. Eu falei, pode Nossa! chamar. Pode chamar, só que me chamam da minha cidade. Da minha cidade que me conhece, do médico que me conhece, porque eles queriam fazer algo com meu filho que eu não permitia, que eu sabia que não era a hora, que eu sabia que na hora certa teria que ser. Então, gente, mães, você tem que, acima de tudo, ser forte. Ser forte não por palavras, ser forte mesmo. Chorar? Chore, chore bastante, mas não chore perto dele. Não reclame da vida. Não reclame do que Deus deu para ti. Porque Deus deu um anjo. E Deus não ia confiar isso aí a você. Por onde eu andei, graças a Deus, muitas pessoas viram a situação do meu filho e viu a pessoa que eu era, que perto dele eu estava sorrindo e brincando e conversando. E muitas mães chamaram para conversar e falaram, como você consegue? Eu falei assim, porque eu vivi antes. Então, viva você primeiro antes de você passar para o seu filho. Não adianta você ficar nervosa, você só vai judiar dele. Você vai desprezar. É difícil? É difícil. Mas no fundo do túnel você consegue. Você consegue ser feliz. O difícil da gente é ver seu filho sofrer. E você saber. Como que eu adquiro força para não chorar junto com ele? Gente, não é fácil. Mas você tem que respirar. Às vezes você briguenta, porque até a enfermeira fala assim, o que você está fazendo com ele? Ele é meu filho e eu sei o que eu estou fazendo. Então, porque às vezes ele quer se fazer de coitado quando as pessoas estão perto, para as pessoas muitas vezes falar com você. Meu filho, ele era muito brincalhão, ele era muito sarrista. E às vezes ele gostava quando as pessoas brigavam comigo, se eu chamasse a atenção dele, porque tipo assim, tá brigando com ela, ó. Então eu sabia que era assim. Então eu falava assim, você pode rir, mas quem manda sou eu que sou sua mãe. E aí depois ele acabava me abraçando e falando. E ele tinha um ciúmes de mim enorme, gente. Ele tinha um ciúmes, um ciúmes. Então, quando eu falei assim para ele assim, que eu iria cuidar dele, até o último momento eu ia estar com ele, do lado dele. E as pessoas que o amavam, eu ia preservar por isso, eu preservei até o último momento. Tanto que a primeira vez que ele foi na UTI foi a minha maior dificuldade, porque ele não gostava do mundo desconhecido. E isso causava muito pânico para ele e piorava a doença dele. Eu briguei muito para ele não ir para a UTI, que onde os médicos que acompanhavam ele não estavam. Infelizmente, a gente de Paraná não tem. Mas Deus faz as coisas tão maravilhosas que me encaminhou para Ariquemes e lá as equipes foram sempre maravilhosas. A segunda vez que ele foi, ele já conhecia a equipe, então ele ficava. Porque o desespero de uma mãe é deixar seu filho na UTI e sair. Eu nunca tinha dormido uma noite sem o meu filho. Nunca na vida. Foi o meu maior sofrimento. Ter que deixar ele na UTI e dormir longe dele.
Eu decidi pela minha vida que eu ficaria em todos os momentos com ele, todos. E de repente eu vi que o que eu falei eu não estava cumprindo. Então, e tinha uma situação complicada. Eu poderia lutar pelo meu direito, só que eu sabia que eu era sozinha. Se eu falasse assim, eu não tenho, eu não vou sair de perto dele, eu não iria sair. Só que eu tinha que ver pelo outro lado. Eu tinha que cuidar da minha saúde para ter força para ele. Eu tinha que dormir, eu tinha que me alimentar, eu tinha que respirar. E ali ele estava bem cuidado. E foi assim que eu consegui passar 40 dias dormindo longe dele. Foi difícil, não foi fácil, mas eu cuidei de mim para depois que ele saísse, eu estar bem para cuidar dele. Porque você ficar no UTI, você não vai dormir. No hospital é mais difícil. Eu acostumei tanto com o hospital que hoje em qualquer lugar eu durmo. Gente, pode me chamar para casa de vocês que o colchão não me atrapalha, tá? Sônia, Eu durmo em qualquer lugar, gente, eu não sinto dificuldade. Então eu já Sônia, acostumei, foi minha vida. você é uma fonte de inspiração para muita gente. Um monte de gente te mandou mensagem aqui, ó. O Wandas falou: admiro muito você, Sônia. A Clívia, parabéns, Sônia, por toda a sua persistência. Tem várias pessoas te mandando recado aqui, dizendo que você é um exemplo. A Aura te mandando parabéns. Conceição, exemplo de mãe. O Bruno, não consigo identificar o nome. Parabéns, Sônia, pela sua persistência. NO, né? NO Bruno. Enfim, é muita gente que te tem como exemplo, né? Com essa história comovente. Você é uma mulher maravilhosa. É muito bom saber que essas mães podem contar com toda a tua experiência, com toda a tua história, e que mesmo o seu filho estando em um outro plano agora, você continua com a luta aqui por ele. Viu? Parabéns. Você é uma mãe incrível. Obrigada. Que Deus abençoe todas as mães. E o que precisar de mim, eu estou aqui. A princípio, assim que ele faleceu, eu preferi sair dos grupos, porque o grupo me lembrava muito ele pelas nossas lutas, né? E então, para eu não entrar em uma depressão, para eu não decair a força toda que eu tive durante a luta dele, eu resolvi sair. Até eu conversei com a Nájila na época que mais para frente eu entraria e eu ajudaria no que fosse possível, mas no momento eu precisava. E isso é que a gente tem que ver. O que no momento para você te favorece? Quais pessoas te favorecem, seus amigos? Então, no momento, esses grupos eram muito bons, mas no momento faziam sofrer, assim que ele faleceu. Então, eu saí de todos os grupos, mas eu saí por causa dessa situação, porque eu tinha que começar a adquirir força para agora viver esse grupo. Muito difícil eu viver 12 anos com uma criança e, de repente, você não ter ela mais no seu braço. Então, você é nova vida, é nova adaptação, você fica sem rumo, você fica sem tudo. É onde você percebe que você era tão feliz e não sabia. Muito bom, viu? Sônia, fica bem, fica com Deus, tá certo? A gente sabe que futuramente, quando você estiver mais preparada, a gente vai contar com essa tua força, viu? Muito obrigado. Já estou me sentindo preparada, graças a Deus. Maravilha, isso é muito bom, viu? Eu já estou ajudando outras pessoas, trabalhando com algumas crianças com necessidades especiais, e eu vou me especializar em uma especialidade que eu quero ajudar em UTI. Por causa dele, me... Tá bom, tchau, Sônia. Tchau. Fica bem, minha querida. Amém. Todo mundo bem para vocês. Que história maravilhosa, né, gente? Que mãe, é isso. Que bom que a gente tem a Sônia também para seguir com essa luta aqui com a gente. Pessoal, olha só, eu queria fazer alguns agradecimentos das pessoas que estão apoiando a gente, apoiando as Mães Coragem, tá? A gente tem a Amazon Brink, que tá dando, vai sorte, ó, tá rolando alguns sorteios lá no Instagram. Vocês têm que entrar lá no Instagram e dar uma olhada no que tá rolando de sorteio. A gente tem a Amazon Brink, que vai estar sorteando uns brinquedos, né? 3 brinquedos pra gente, né? Então fica esperto lá. Tem a Centro de Potências Humanas também, que está dando uma vaga, né, para ecoterapia e também outras coisas. Mas eu queria, antes da gente continuar falando aqui dos parceiros, eu queria chamar uma pessoa que ela é muito importante também, e ela está aqui, a dona Noeli. Ela está aí?
A dona Noeli Deiró, eu queria chamar ela aqui para ela falar um pouquinho sobre a importância dessa semana. Dá um oi para mim, dona Noeli, vem conversar com a gente aqui rapidinho, para a gente conhecer a senhora. Cadê você? Dá um oi aí pra gente poder chamar você aqui, você bater um papo com a gente para poder encerrar essa live. Daqui a pouquinho a gente volta com a outra live, tá, gente? A gente encerra essa e volta com uma outra live, onde é que a Sandra Ramos vai falar da importância das redes, tá? Direto de Recife. Tem gente do Brasil todo. Cadê a dona, deixa a dona Noelita aqui? Deixa eu ver se encontrar aqui para falar com ela. Noeli Deiró, vamos lá. Não estou conseguindo achar ela aqui, mas um abraço. Amanhã a gente marca melhor essa conversa, tá certo? Tem alguma mãe que quer vir conversar comigo aqui? A mãe que vem conversar comigo aqui, eu tenho uma surpresa para ela. Cadê? Aparece aí, mãe. Ninguém? Então, tudo... Essas mães estão muito medrosas, hein, gente? Olha só, então vamos falar aqui dos parceiros. A gente tem, gente, o Centro de Potências Humanas, que vai dar uma vaga para um curso das escolas de paz, tá certo? E tem uma vaga também para ecoterapia. Então, vai lá no feed das Mães Coragem, gente, e participa do sorteio. Também tem a nutricionista Isabela, que vai dar uma consulta grátis para uma das mães, tá certo? Então, as mães que têm interesse, vai lá no feed das Mães Coragem Indesistíveis e participa lá do sorteio. A Amazon Brinque vai dar 3 brinquedos pedagógicos. Também tem um sorteio que está rolando lá. E no final da semana a gente vai dizer quem são os premiados, tá certo? E as Mães Indesistíveis, ela está dando um quadro de rotina. Então, se você quiser esses brindes, tá? Basta participar do sorteio. Letícia, posso te chamar? Então, vou te chamar aqui, Letícia. Vem aqui conversar comigo. Vamos chamar a Letícia ao vivo aqui. Aceita aí, Letícia. Vem conversar com a gente. Daqui a pouco a gente chama a Noeli Deiró, que também está assistindo a gente. E falando nisso, eu quero agradecer ao deputado, né, que criou a Semana da Mãe Atípica pela Lei 4.615, autoria do deputado Cirone Deiró, tá certo? Muito obrigado, deputado. Muito bom saber que tem pessoas como você que se importam com essa causa ainda, tá certo? E a gente também tem o apoio do deputado Léo Moraes, né? E do vereador Márcio também, que está sempre com a gente aí, apoiando a causa das mães, tá certo? Já está entrando aqui. Oi, Letícia, já está me ouvindo? Deu errado a internet da Letícia. Gente, então vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live, tá certo? Amanhã se prepare, tenham coragem, ó. Perderam de ganhar um presente, eu já ia dar um presente hoje para a mãe que viesse falar comigo. Mas eu vou guardar esse presente para amanhã, tá certo? Tá, eu vou encerrar essa live e a gente já volta para falar com a especialista, tá certo? Sandra Ramos, direto de Recife, que vai falar da importância das redes de apoio, tá certo? Ó, fica ligado e volta. Ó, alguém visualizou para mim aqui. Vamos ver quem enviou a solicitação. Vamos ver. Quem é? Vamos lá, Bel Colares. Olha só, oi! Seja bem-vinda, Bel. Ai, obrigada! Que bom que você é aqui, tá vendo? Tem que ter coragem, né? Eu tenho coragem. Você mora onde, Bel? Em Porto Velho. E você é mãe atípica? Sou mãe atípica. Fala um pouquinho aí da tua história pra gente, qual é o nome do teu filho ou filha? Sim. Eu tenho um filho de 8 anos, o Gustavo. Ele é autista. É autista? É E o amor aí, da como é que é ser mãe atípica? Fala pra gente como é que é a tua realidade, como é que é teu dia a dia. Fácil não foi, né? Eu acho que não é fácil para as mães, né, que tem uma criança que é especial, é bem difícil no início. Mas hoje eu sou feliz com ele. Acho que depois da aceitação, acho que tudo melhora. Que bacana. E a importância dessa semana, hein? Fala aí a importância dessa semana. Semana da Mãe Atípica, né? Criada pela Lei 4.615, muito importante, né? Então, foi uma vitória, né? Eu vi essa semana, fiquei muito feliz, né? Porque acho que é o primeiro estado, né, que decretou essa lei, né? Então, eu fico... me sinto homenageada, né? Por essa lei, né? E espero que, assim,
que as políticas públicas voltadas para crianças especiais sejam mais videntes, né? Sejam mais atuantes e que possa, não só para eles, mas também para as mães, porque tem muitas mães que estão entrando nesse mundo agora, né? E elas estão perdidas e não tem um apoio. A gente lida, traça essa trajetória sozinha, né? Num mundo desconhecido. Então eu acho que vai ajudar bastante. É verdade. A luta não pode parar, né? Tem que fazer tudo Não, com nossos filhos. Olha só, tem uma novidade para ti. Eu tenho uma surpresa para ti. Sabe o que é que você acabou de ganhar por ter vindo aqui falar comigo? não sei. Uma escova e uma hidratação do salão Tô Rai precisando, aí, ó. Cabeleireiro aí em Porto Ó o Velho. Olha aí, ó. cabelo. Já vai? Então, quando Ó o fizer o cabelo, cabelo. já vem falar comigo aqui, bonita, toda bonitona, com os cabelos Vou, bem arrumados. vou mesmo, vou ficar belíssima. Ó, a Imoni vai entrar em contato contigo, tá certo? Entre em contato com a Imoni e ela vai passar o voucher para você ir lá no Rai Cabeleireiro, tá certo? No Ai, salão Rai obrigada. Cabeleireiro. E você ganhou esse Obrigada. presentão. Tá vendo as mães aí que estão com medo, ó? Olha Deixaram de aí, ganhar viu? um dia de princesa. Não, e eu abri agorinha, eu falei, gente, eu tô perdendo, porque ontem teve, né, e eu perdi, aí eu falei, eu tenho que entrar, eu tenho que ver, tenho que escutar, porque é muito bom a gente participar, né, interagir com as mães, interagir com pessoas que têm conhecimento, entendeu? E ainda por cima ganhar brinde, tem coisa melhor? Tá bom, minha querida. Fica bem, viu? Obrigada, Obrigado pelo viu? seu depoimento aqui. A gente já Beijo, vai. Um beijo, fica com Deus. amém, fica com Deus. Gente, é isso, olha só, tá vendo? Ganhou um brinde, as outras mães não ficam com coragem aí deixa de ganhar. Gente, olha só, quem é que quer chamar? A Jéssica quer? A Jéssica quer vir participar aqui? Deixa eu chamar a Jéssica para ver se ela tem. Então, não, só não tem mais brinde, Jéssica. Ela perdeu o brinde do dia, amanhã vai ter mais brinde, tá certo? Para as mães que vêm falar aqui comigo, tá bom? Eu queria falar com a Nora Liderol, mas eu acredito que ela ainda não está online. Daqui a pouco a gente chama ela para bater um papo também. Durante a semana, a gente tem a semana toda, né? Tem tanta gente importante aí que está apoiando a gente. Eu acho que a internet não está dando certo aqui. Gente, vamos fazer o seguinte, tá? Para a gente já começar a entrar no nosso tempo. Vou encerrar a live. Entrou aqui. Vamos lá. Olá! Olá! Seja bem-vinda! Olá, boa noite a todos. Tá falando de onde? Eu sou de Recife. Eita, minha terra, Recife. Se apresenta aí para o povo aqui do Brasil. Tem gente do Brasil todo aqui. Se apresenta aí. Eu sou Jéssica, sou de Recife, Pernambuco. Tenho 3 crianças, são 3 meninos adoráveis. Eu sou uma Você é mulher a minha orgulhosa típica, dos gente? meus filhos. Você Sim, é a minha eles típica? 3 são. Eles 3 têm o diagnóstico do autismo. Um deles, que é o Davi, ele tem 4 anos. Ele foi diagnosticado com autismo leve. Desculpa. O Davi, que é o de 4 anos, ele foi diagnosticado com TEA moderado. O Carlos Daniel, ele tem 9 anos. Ele tem TEA leve, TOD e TDAH. E o meu Dudu, que é o Eduardo, também é pequenininho. Ele também tem 6 anos. E ele tem TEA leve, TOD e TDAH. E o mais curioso de tudo isso, Sim. eu falo demais, minha gente. Mas você tem que falar mesmo. Live é para falar, é para isso. Esse espaço é de vocês, gente. Vem aqui falar. É de vocês esse espaço, tá certo? O mais curioso de tudo isso é que eu não vivi essa parte do luto. Eu não vivi. Isso eu não vivenciei. Porque, graças a Deus, o Senhor, ele primeiro me presenteou com o autista em si, porque eu primeiro vivenciei esse período todo de adaptação, de reconhecimento do meu filho, das dificuldades. Tudo isso eu vivenciei, porque o Daniel, ele, a partir dos 2 anos, ele já apresentava muitas dificuldades. Davi passou aqui atrás. Davi é uma bênção. Ele Ei, Davi! tão pequeno. Aí, Daniel, no caso, ele já apresentou muitas dificuldades, inclusive, assim, ele já tinha o traço do autismo, ele organizava as coisas por cores, por tamanho. Ele tinha muita dificuldade quando a gente saía para lugares públicos. Ele chegava no mercado, ele queria organizar as coisas por cores, por tamanho. E, assim, eu lembro muito que eu começava a escutar o meu filho.
Eu parava para ouvir meu filho. Então, quando eu observei que ele tinha dificuldade de interação com outras crianças, eu comecei a procurar e saber o que era. E muitos médicos, eu inclusive fui logo atrás de uma psicóloga. Eu disse, eu vou atrás de uma psicóloga, porque uma criança que tem 2 anos, onde a escola diz que, olha, mãe, ele não aceita regras, ele não aceita limites. E Daniel sempre foi muito inteligente. Ele já sabia cores, números, ele sabia as formas geométricas. Ele tinha um pouco de inglês também. Ele sempre foi muito inteligente, Daniel. E isso para as pessoas era o diferente, era difícil de aceitar. E para mim não, para mim era bem fácil de aceitar, até que Daniel começou com agressividade. Então, a agressividade dele foi que me chamou muita atenção. E essa agressividade foi que eu comecei a correr atrás. Eu disse, não, eu não aceito meu filho me batendo e as pessoas me culpando, dizendo que eu que não estou dando educação, que eu que não estou, eu estou mimando demais. Então, isso aí fez eu dizer assim, não, eu não aceito essa culpa não é minha. Tem alguma coisa diferente e eu digo para as mães isso, é bom você conhecer o seu filho, parar para aceitar o seu filho como ele é, ver as dificuldades e correr atrás para que aquilo ali mude. Então, o autista, ele chegou na minha vida primeiro, como meu filho, e depois só que veio o diagnóstico. E assim, a curiosidade que eu disse é que o diagnóstico dos meus filhos só veio do menor para o maior. Foi ao contrário. Eu tive esse processo todo com o Daniel. Tive muita dificuldade porque os filhos maiores, ele é do mesmo pai, eu morei 4 anos, mas era um relacionamento muito abusivo. Ele não aceitava o jeito que Daniel era de questionar as coisas, de bater de frente. Essa parte de desorganização que Daniel se jogava no chão, Daniel batia. Então, assim, eu comecei a ver o meu filho. Eu digo, não, eu tô muito nervosa, eu fico tremendo, minha gente. Aí o celular tava balançando assim. Nem parece que tá tremendo, não. A energia maravilhosa tem, Jéssica. Que energia bacana. Muito bom. Eu fico nervosa. Aí, assim, eu não aceitava isso. Eu digo, olha, primeiro meu filho, ele veio como um presente de Deus para mim. Não aceito as pessoas chegarem e dizer, olha, ele tem problema. Eu já ouvi muito, ele é doido. Essa criança é doida. E eu não aceitava isso. Eu digo, por que doido? Não, só porque ele bate de frente, ele questiona, ele quer saber das coisas. E, como eu disse, eu não tive um período de luto, porque eu passei por muitos problemas. Eu passei por problemas financeiros, de ter que catar lixo para dar comida aos meus filhos. Então, assim, eu passei por períodos da vida como um relacionamento abusivo, de agressividade. Então, é também a questão da família, de não querer aceitar os meus filhos, de não querer deixar eles participar de festa de aniversário. Então, eu vivenciei esse luto de uma forma diferente de para outras mães, porque eu não via o autismo como um problema. Quando o diagnóstico chegou, na verdade chegou como uma felicidade, assim, para eu entender e querer buscar o melhor para eles. E o interessante é que o médico, eu cheguei para o médico e perguntei assim, eu disse, doutor, o que é o autismo? E ele chegou para mim e falou, olha, mãe, procura no Google, porque tem muitas informações. Essa medicação aqui que eu vou dar é só para adiantar que não tem cura. Aí veio aquilo na minha cabeça, como assim? Né? Isso é uma doença grave. Eu pensei logo, é uma doença grave. Então, para eu não me desesperar, eu procurei pesquisar o que era, não só no Google, mas também através de mães. Comecei a entrar em grupos de mães. Comecei a me informar. Hoje em dia, eu posso falar com autoridade, assim, dizer, olha, eu sei o que é o autismo, eu não aceito você falando assim do meu filho, né? As dificuldades existem em si. Para vocês terem noção, assim, como eu tenho problemas financeiros, que eu sou mãe solo, né? Tenho toda essa dificuldade com as crianças. E só esse ano é que eu consegui um BPC. Teve até uma campanha falando da minha família. Não sei se algumas pessoas ouviram falar, mas teve uma campanha para me ajudar. Então, eu descobri o outro lado do autismo também, né? Eu descobri o lado da solidariedade, o lado do amor, do carinho e do afeto. Porque junto com o autismo, eu fico emocionada. Eu descobri também as pessoas que têm o altruísmo. Então, nesse meio, eu descobri pessoas maravilhosas. Fátima de Quante,
a turma do autismo legal. Então eu já vou logo nessa turma aí para me informar, para procurar meus direitos. E hoje eu não fico mais calada, não. Eu vou atrás, eu digo, olha, tá errado, meu filho não pode ser tratado desse jeito, né? Ele tem direito, não é favor. Eu grito mesmo. Olha, eu vou te falar uma coisa, sabe o que é que inspira a gente estar nessa luta? É pessoas que nem você, com essa energia, com essa força, com essa felicidade que está na tua cara, sabe? Com essa felicidade de saber que você é mãe desses filhos, você tem orgulho de ser mãe desses filhos. Isso é muito bacana. Parabéns, parabéns, parabéns mesmo. Que essa tua alegria, que essa tua força, ela sirva de exemplo para todo mundo que está te assistindo agora, tá, Jéssica? Parabéns, parabéns mesmo. Muito obrigado, eu que agradeço. E eu quero dizer para algumas mães que... Desculpa, é porque eu fico emocionada mesmo. Para dizer que para algumas mães que o fato de ter 3 crianças em si já demanda muita dificuldade na questão de organização da casa, na questão de família mesmo. O fato de muitas vezes eu passar noites acordada, isso dificulta muito no dia a dia com os meninos. Então, assim, problemas todo mundo tem. Eu procuro dizer o seguinte, que para minha vida eu não levo a parte negativa. Então, quando uma pessoa chega para mim e me julga, porque aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Aqui na minha casa, ó, a pia tá cheia de louça. Tá cheia de louça. Ainda não lavei. Mas os meninos estão tudo acordados. Então, Davi, essa hora aqui, ó o que ele tá fazendo. Ó o chão. Tem Tá brincando? sombrinha. Tá brincando. Tá brincando. Tá brincando. Os outros dois, eu consegui, ó. Esse é o Daniel. Eu consegui um tablet para ele e o Dudu. E o Dudu Tudo tá no no celular. celular emprestado. Eu consegui um Tudo celular no celular. emprestado para eles ficarem. Mas assim, essa hora é a hora livre, que eu deixei eles brincarem com. Deixei Que eles lindo, brincarem assim. Jéssica. Então eu vou participando. Davi tá fazendo cabaninha ali. E os pratos tá para lavar, eu não me aperreio, sabe? Depois eu Mas prato lava faço. depois, prato lava depois. Prato é um trabalho que não acaba nunca, né? E agora que a gente está de quarentena, que parece que os pratos se multiplicaram. Saiu prato de tudo que lugar que é da casa agora, né? E assim, muitas coisas que as pessoas fazem é a questão do julgamento, né? Eu moro aqui de favor com a turma da minha família, são 5 herdeiros. Então, cada um que vem e quer se intrometer de alguma forma, né? E os julgamentos vêm. Minha mãe, ela chegou aqui agora há pouco, é porque vocês não viram, mas a minha mãe chegou aqui agora há pouco e falou: como é que tu tá aí brincando e tem os pratos para lavar? Eu disse: mãe, calma, relaxe. Calma que eu curti um momento com meus filhos, porque eu acho que a infância fica muito gravada na memória da criança, né? Essa parte afetiva. Então a gente tem que parar um tempo mesmo, brincar, curtir, aproveitar todos os momentos. E é isso que eu faço. E para o desenvolvimento deles agora nessa quarentena, nesse isolamento social, é muito importante. Então, você conhecer o seu filho, você parar, ver as dificuldades. E sabe o que eu percebi? É que as crises foram diminuindo, né? Esse engajamento da família, a gente juntos, unidos. Muitas vezes, quando os meninos eles têm dificuldade de interação, principalmente entre eles, né? Eles têm muita dificuldade de interagir. E o que eu fiz foi juntar todo mundo. Olha, vamos contar uma história. Cada um conta um pedaço de uma história. E assim, a gente vai brincando, vai se conhecendo, respeitando as limitações de cada um. Porque as comorbidades também vêm com o autismo, e isso é o que eu enfrento aqui com meus dois que têm o TOD, né? E isso é muito difícil para uma mãe lidar com isso, com as frustrações, com as crianças que querem ser o pai, eles querem mandar, querem ser o reizinho da casa. Então, assim, e como isso pra gente, que tem essa questão no meu caso, minha família julga muito. Então, a questão do julgamento, muitas vezes, faz com que uma mãe fique depressiva,
Hoje em dia eu preciso de uma medicação para dormir, que muitas vezes não faz efeito. Então, assim, uma coisa que eu faço e que eu levo para o meu dia a dia é tentar ver tudo positivo, tudo de uma forma positiva. Então, quando uma pessoa chega para mim e fala, olha, teu filho é assim porque isso é coisa de doido. Muitas vezes eu escuto muito isso. Então eu digo assim, olha, vamos parar para ouvir o que é o autismo? Vamos parar para conhecer um pouco, para que você entenda o porquê que meu filho está fazendo isso. Muitas vezes quando eles têm um jeitinho, que eu digo, é um jeitinho especial, de ficar para lá e para cá. Eles ficam para lá e para cá, e muitas vezes eles ficam pulando. Aí eu vou junto, eu começo a pular e vou junto. Aí a minha mãe ou minha tia que chega sempre aqui e fala, tá ficando doido igual os meninos. Aí eu digo, não, a gente tá se Ô, Jéssica, obrigado pelo teu depoimento, tá? Parabéns. Tu já ganhou um monte de fã aí, gente. Tem um monte de pessoas te elogiando, me pedindo para tu voltar amanhã. Gente, segue a Jéssica. Pode seguir, né, Jéssica? Você segue a Jéssica e começa a conversar com ela, as mães aí que quer saber um pouco como é que é a Jéssica, como é que é a tua rotina, o que é que você faz, o que é que você não faz. Pode seguir, né, Jéssica? Pessoal? Pode me seguir lá e eu gosto de conversar, viu? Já perceberam? Tá bom. Um beijo, minha conterrânea. Quando eu for aí, eu vou lhe dar um abraço, viu? Que Deus abençoe a todos. Você também, minha querida. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Que exemplo, hein, pessoal? Olha só, a gente agora vai encerrar essa live e já vai entrar na outra live. Então, gente, volta para a gente ouvir a especialista que vai falar da importância das redes de apoio, tá? Sandra Ramos, lá de Recife. Fica aí e volta rapidinho, já tô voltando.